paz do Senhor Jesus, o amor de Deus, a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja habitando em vocês, esteja acalmando o coração de vocês, que o Espírito Santo esteja sempre a consolar vocês. Bem, meus irmãos, o objetivo desse vídeo é explicar porque eu não quero que a instituição Sã Doutrina Espiritual do Sétimo Dia acabe. Eu não quero que a Sã Doutrina Espiritual do Sétimo Dia acabe. Não precisa, a Sã Doutrina Espiritual do Sétimo Dia não precisa acabar. Talvez há um mal entendido em alguns dos vídeos que eu aqui postei. Mas vamos lá, vamos deixar tudo muito bem claro. Para quem está chegando agora, não conhece muito bem do tema ou do assunto que eu venho abordando em diversos dos meus vídeos, que eu trato da religião Sã Doutrina Espiritual do Sétimo Dia, precisa assistir antes ou depois desse vídeo o meu testemunho e um vídeo em que eu apresento a origem da Sã Doutrina Espiritual do Sétimo Dia. Então, depois no final desse vídeo, para quem não sabe de nada do que eu estou falando, assiste depois estes dois vídeos que você vai ficar inteirado daquilo que eu estou a dizer agora. Eu apresento em diversos dos meus vídeos as minhas oposições, alguns entendem como crítica, às doutrinas da Sã Doutrina Espiritual do Sétimo Dia. Porém, eu sempre procuro deixar bem claro que eu não tenho nenhum problema contra as pessoas, contra os membros dessa instituição, e que a minha questão, as minhas críticas são contra as doutrinas, os ensinos, as ideias lá ensinado e praticado. Então eu procuro aqui dar a minha visão, dar o meu entendimento com base nas Escrituras Sagradas e com base na história, na origem, como eu apresento em alguns dos outros vídeos. Porém, uma pessoa comentou, mas conforme você fala, tudo é ruim nessa doutrina espiritual do Sétimo Dia, tudo é mal. E eu quero aqui ler um texto bíblico para antes de eu dar prosseguimento nesse vídeo e esclarecer algumas coisas. O texto que eu quero ler está em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 21. Vamos lá comigo. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 21. O texto diz assim: examinem todas as coisas e retenham o que é bom. Examinem todas as coisas, mas retenham apenas aquilo que é bom. Porém, eu estou falando tudo isso, mas eu comecei o vídeo dizendo que eu não quero que a Sã Doutrina Espiritual do Sétimo Dia acabe. E a Sã Doutrina Espiritual do Sétimo Dia não precisa acabar. Porém, gente, é assim, até seria bom que líderes assistissem esse vídeo, líderes dessa instituição, assistissem esse vídeo. Dentro da religião ou do sistema religioso, vai vir uma nova geração. Vai vir de uma geração com uma outra mentalidade, que tem acesso à internet, que fazem pesquisas, que são mais curiosos. Espero eu, em Deus, pessoas mais interessadas em estudar a Bíblia a fundo e dedicar-se às Escrituras e tentar entender as coisas conforme as Escrituras. E aqueles que forem sinceros ao entender as Escrituras, naturalmente vão se desligar. Alguns vão procurar igrejas sérias para frequentarem, outros vão desiludir e vão ficar, vamos dizer assim, meio que anestesiado em relação à fé, em relação a crenças, em relação a Deus, e vão
ser uma espécie de diagnósticos. Isso não é bom. Outros vão se tornar religiosos feridos e vão ter sempre levar mágoas por conta da decepção religiosa. Outros não querem ver a verdade de maneira nenhuma, não querem ver o que de fato a Bíblia diz, o que de fato realmente está correto, não querem ver a verdade de forma alguma e vão segurar e manter aquilo à base da força, à base do grito, à base da ameaça, que Deus vai te castigar, de que você vai ao inferno, de que você não tem mais jeito para Deus se você abandonar isso. Vão tentar também iludir alguns através de convencimentos não baseados nas Escrituras, mas baseado nas revelações do culto. O tal supostos hinos inspirados por espíritos consoladores. Então a pessoa perdeu um ente querido, perdeu uma pessoa que muito amava, e aí vem um hino da mãe ou do filho ou do pai que diz: continue nessa crença, continue nessa fé, siga em frente, porque você está no caminho certo. E aquela pessoa ferida pela morte do filho, do marido, da esposa, seja lá quem for, ferida, ela ouve aquilo e para aquilo ela é um consolo e ela se apega àquilo para seguir a religião. Mas se apegar às Escrituras, que é bom, nada. As Escrituras, que são elas, que contêm palavras de vida eterna, isso foi Jesus que disse, e as Escrituras, porque as Escrituras testificam de Cristo. Então, por isso que examinar as Escrituras, porque nós cuidamos ter nela a vida eterna. É isso que Jesus disse, porque as Escrituras falam de Cristo. E as pessoas não estão se apegando às Escrituras para pegar em falácias de revelações extras bíblicas. Infelizmente vai se diluindo. Os que ficam é por essa cegueira, é por medo, ou aqueles que saem ficam amortecidos porque não crê lá, mas também está tão decepcionado que não consegue ver uma outra perspectiva na fé, de comunhão, de igreja, de culto. E outros conseguem ver a verdade, se fortalecer com o Espírito Santo, buscar em oração, estudar a palavra, se relacionar com outros irmãos em Cristo de outras comunidades cristãs e seguirem as suas vidas. Porém, eu comecei, mais uma vez, a sã doutrina espiritual do sétimo dia não precisa acabar. Eu não quero que ela acabe. O desejo do meu coração, toda essa exposição, é de que ela mude. É isso. Mude, se renove, se avive, expulse as heresias, expulse as mentiras. Talvez a grande dificuldade é: poxa, nós estamos aqui num grupo que nós temos amizade, que nós temos grau de parentesco, e às vezes há muitos eu conheço pessoas que estão na sã doutrina espiritual do sétimo dia, não creem em nada do que lá é pregado e ensinado, porém um laço familiar, o laço de amizade é o que faz com que ele fique na instituição. Isso é bom. Eu não li aqui o texto aqui? Examine todas as coisas e retenha o que é bom. Laços de amizade, laços familiares, comunhão, isso é bom. Se a amizade é sincera, se a comunhão é verdadeira, isso é bom. Então, peraí. Vamos começar a analisar com calma. Vamos começar a analisar com calma. A sã doutrina espiritual do sétimo dia é uma instituição que tem CNPJ, que tem um presidente, que tem uma sede, que tem diversas congregações espalhadas pelo Brasil, que além disso há grupos que cultuam nos seus lares, nas suas casas, mas de uma certa forma é contado como membros. Porém existe uma ata, existe um estatuto, existe tudo isso. Existe prestação de contas daquilo que se arrecada,
existe ação social, ao lar beneficente que cuidam de idosos e pessoas carentes, a ação social na distribuição de cesta básica. Então eu estou aqui falando agora aquilo que é bom. Examinar todas as coisas e retém o que é bom. Então, analisando tudo, se reter aquilo que é bom, a sã doutrina espiritual do sétimo dia não precisa acabar. Não precisa, não tem que acabar, mas tem que se renovar. Renovar baseado nas escrituras sagradas. O povo não precisa se desmanchar. O povo não precisa se dispersar. Sabe, eu até tenho um entendimento que se a igreja tem dificuldade em pôr instrumentos, não precisa pôr instrumentos. Se a igreja tem dificuldade em pôr microfone, precisa pôr microfone. Se a igreja tem dificuldade em deixar de guardar o sábado, não precisa, não há problema nenhum em guardar o sábado. É que a gente entende que não mais é obrigatório, conforme foi instituído aos judeus. Mas aqueles que ainda guardam o sábado hoje não há problema, não temos nenhum problema com alguns irmãos, até de outras correntes cristãs, que guardam o sábado. Para nós o problema é se colocar isso como condicional de salvação, porque não é a guarda da lei que salva, não é a guarda de um dia que salva, quem salva é Cristo. Então, se querem continuar a guardar o sábado, não tem problema nenhum. Se querem continuar sem reunir, sem instrumentos, não tem problema nenhum. Manter o templo, mas precisa tirar todo tipo de heresia. Precisa arrancar dali aquilo que é pecado. A consulta aos mortos. Tem muita gente dentro da religião que tem capacidade de compor, de escrever canções, usam belas melodias, alguns com letras tiradas do texto bíblico, bem trabalhado e bem montado, mas por que adulterar aquilo colocando o nome de um morto e dizer que foi o morto que trouxe? Por que não usa o dom e a capacidade por aquilo que é de Deus? Por que não deixa o verdadeiro Espírito Santo inspirar para fazer com que você use o dom, escreva canções de adoração a Deus, escreva as canções contando histórias cristãs, bíblicas, mas sem usurpar o inspirador, porque quem inspira é o Espírito Santo, não o Espírito morto. Então isso tem que acabar. Tudo que for heresia tem que acabar. Cultos mediúnicos tem que acabar. Mas você tem aquilo, toda uma estrutura que é possível permanecer e renovar. Em um culto de adoração e leitura e estudos bíblicos, vocês fazem aí reuniões de jovens, de adolescentes, reuniões nacionais. Isso é tudo muito legal, muito bacana. Mas não pode ser para fortalecer a religião, mas para fortalecer a fé em Cristo, para fortalecer um amor ao Evangelho e para, principalmente, fazer entender que somos cristãos e, consequentemente, somos irmãos de outros cristãos, de outras comunidades. E aquilo que nós praticamos, apesar de ter diferenças teológicas em algum tema, é normal. Mas praticar heresia, isso não é normal. Eu não vou entrar aqui em temas doutrinários novamente. Eu não vou entrar aqui em temas teológicos novamente. Em temas comportamentais novamente, sobre a prática ou sobre liturgias de cultos da sã doutrina espiritual do sétimo dia. Eu acho que ao longo desse tempo em que eu venho postando vídeo, além do testemunho, além do vídeo da origem, tem diversos outros vídeos que eu explico alguns assuntos nas escrituras sagradas que vocês usam aí como defesa às ideias da sua religião, às ideias da sã doutrina espiritual do sétimo dia.
Então, eu sugiro que depois, com calma, você entre no canal Missão à Verdade Liberta, na lista de vídeos, e comece a ver todos os temas que lá tem. Por exemplo, eu vou citar alguns exemplos aqui. Eu já gravei um vídeo que eu explico o que significa fazer obras maiores do que as do Senhor Jesus. Tem um vídeo que eu explico isso. Vocês usam muito isso na religião para defender algumas práticas no culto. Então eu tenho um vídeo que é o que significa fazer obras maiores do que as do Senhor Jesus. Eu também tenho um vídeo em que eu explico sobre a parábola do rico e do Lázaro. Então vai bater muito de frente ao que vocês ensinam. Também tenho a explicação de 1 Coríntios 13, a caridade. A caridade de 1 Coríntios 13, o amor de 1 Coríntios 13, tá lá. Eu também tenho um vídeo no canal sobre a ceifa, o joio e o trigo, do Evangelho de Mateus, capítulo 13. Tem lá um vídeo tratando deste texto bíblico. Sugiro vocês lá. Também tem um vídeo. Quem são os santos que ressuscitaram e entraram na cidade santa depois da ressurreição de Jesus? Nós sabemos que tem um texto bíblico que fala sobre aqueles que saíram dos túmulos, ressuscitaram e entraram na cidade santa. Quem são esses? Também esse texto é muito usado de maneira má interpretada. Se vocês continuarem lá no canal, vamos lá. Eu tenho aqui um vídeo que eu falo a consulta aos mortos, o pecado que Deus abomina. Vocês precisam assistir esse vídeo. A consulta aos mortos é um pecado abominado por Deus. Vamos lá. Eu tenho um vídeo que é respondendo a seguinte pergunta: é possível ser salvo depois da morte? Se alguém morreu aqui sem salvação, nós não sabemos quem morre sem salvação. Só Deus sabe aquele que morre salvo, aquele que morre condenado. Mas, dando a ideia de que alguém morreu sem salvação, a pergunta é o seguinte: é possível essa pessoa ser salva depois de morta, mesmo ela tendo morrido condenada? Tem lá um vídeo que eu respondo essa questão com base nas Escrituras. Respondo também, quem são os espíritos adivinhos? Conforme a Escritura, porque existem espíritos adivinhos. Quem são eles, né? São desencarnados ou são demônios? Sobre a pessoa do Espírito Santo, também muito bem. Também o Espírito Santo é muito mal interpretado na sã doutrina espiritual do sétimo dia. Apesar de dizerem que creem na Trindade, mas usam um texto que se refere à terceira pessoa da Trindade, ao Espírito Santo de Deus, para dizer que este mesmo Espírito está no texto também se refere ao Espírito de um morto salvo. E eu tenho aqui diversos vídeos em que eu trato de assuntos e de textos que dentro da religião sã doutrina espiritual do sétimo dia é distorcido. Aqui eu venho de maneira muito simples explicar o que o texto sagrado diz. Vamos lá, deixa eu ver se eu tenho mais algum aqui. Explico também, tem um vídeo que eu falo, existe diferença entre demônios e espíritos imundos? Porque a Bíblia fala de demônios em determinado momento, e em outro momento fala espíritos imundos. Há diferença entre eles? Ou o texto está se tratando dos mesmos tipos de espíritos? Tenho aqui um vídeo em que eu respondo isso. Também tem um vídeo que fala que eu respondo o texto da transfiguração de Jesus. Aquilo que a Bíblia apresenta como a transfiguração de Jesus, isso favorece a comunicação com os mortos? Tem esse texto aqui, tem esse vídeo aqui. Vocês podem assistir de uma maneira e analisar com calma aí. Eu falo da geração eleita, povo adquirido,
O texto de 1 Pedro, capítulo 2, verso 9 e 10, fala: vós sois a geração eleita, o povo de Cristo, sacerdócio real. Quem são? Quem é essa geração eleita? Quem é este povo adquirido? É uma religião? É uma instituição? Quem é? Eu explico esse texto aqui em um dos vídeos, ou aquele texto. Quem são as ovelhas de outro aprisco citadas por Jesus? Quem são? Do que está tratando o texto? E aqui vai muito mais. Muito interessante esse. Tem um vídeo no canal. Foi mesmo o espírito de Samuel que falou com Saul através de uma vidente? Naquele caso, daquele famoso caso, muito usado aí como defesa na religião de vocês. O espírito de Samuel falou através da boca de uma vidente? Ou um demônio se passou por Samuel? Assistam lá esse vídeo, tá tudo no canal. Vocês só precisam assistir, ler e analisar as escrituras. Vamos lá, deixa eu ver o que eu tenho mais aqui. Eu tenho um texto que eu falo sobre a ressurreição dos mortos para a vida eterna. O que é essa ressurreição dos mortos? Como que ela se dará? Quando ela se dará? O que significa a ressurreição dos mortos? É literal? É corpórea? É espiritual? Esse é um tema também muito distorcido pela religião sã doutrina espiritual do sétimo dia. Entra lá no canal, pesquisa ressurreição dos mortos para a vida eterna. Como que é isso? Qual que é o exemplo que temos? O que aconteceu com Cristo? O que aconteceu com o Senhor Jesus? Jesus morreu na cruz, foi sepultado e apenas o seu espírito foi para o céu? Ou foi para o paraíso? Será que é isso que aconteceu? Ou será que Jesus ressuscitou no seu próprio corpo na sepultura, porém agora glorificado? E não ficou lá nenhum vestígio do seu corpo. Será que isso serve como modelo, como exemplo para nós crentes em Cristo? Assista lá esse vídeo. Deixa eu ver se tem mais algum. Tem diversos outros vídeos, diversos outros assuntos interessantes. Batizar crianças faz algum sentido bíblico? Fala sobre o batismo de infantes, apesar de não ser um caso dos mais graves. Há igrejas tradicionais, como presbiteriana, que batizam crianças. Uma boa parte dos cristãos não concordam com essa ideia. Por isso, mas há outra que entende que não há problema. Até aí tudo bem, não é o tema mais grave aí, mas é bom assistir esse vídeo. Tem um tema aqui interessante: purificação de pecados e a salvação pode ser através das boas obras? Vocês precisam assistir esse vídeo. E vamos lá, outro interessante: Maria, mãe de Jesus, pode ser chamada de mãe de Deus, ou mãe bondosa, ou Virgem Maria? Como que nós enxergamos Maria, mãe do Senhor Jesus, nas Escrituras? Ela pode ser adorada, idolatrada? Podemos pedir perdão a ela dos nossos pecados? Será? Vocês precisam assistir esse vídeo. Vamos lá. Outro vídeo: será que existem várias formas de salvação? Será que existem diversas formas de salvação? Ou há um único meio para sermos salvos? Ou uma única possibilidade? Ou há um único caminho? Ou há uma única verdade? Assistam lá esse vídeo. Vamos lá, eu falo também, tem lá, digita aí no meu canal, isso tudo pro meu canal. A letra mata? Uma pergunta. Será que muito estudar as Escrituras, em que o texto que Paulo fala que a letra mata, está se referindo ao muito estudar a Bíblia? Será que é isso? Tem lá, é errado estudar a Bíblia ou fazer teologia? Procura lá esse vídeo no canal. Tem lá também, falo também sobre a blasfêmia contra o Espírito Santo. Alguns membros da sã doutrina espiritual do sétimo dia falam que eu blasfemei contra o Espírito Santo porque
E eu não mais sigo o sistema religioso e exponho todos os erros doutrinários aqui na internet. E chamo isso de blasfemar contra o Espírito Santo. Agora, será que é isso que a Bíblia diz? Será que é isso que é blasfemar contra o Espírito Santo? Eu sou cristão, eu sirvo a Jesus. Será que eu estou blasfemando contra o Espírito Santo? Eu prego Jesus aqui no canal. Será que eu estou blasfemando contra o Espírito Santo? Estranho, né? Vamos lá. Tem um vídeo aqui que eu falo: os espíritos dos mortos estão entre nós? O que acontece após a morte? Eu explico também a primeira carta de Paulo aos Coríntios, do capítulo 3, sobre a provação do fogo, sobre a comparação como o ouro e a prata é provado no fogo. E esse texto também muito usado para defender o purgatório ou fogo purificador. Eu explico esse texto com base nas escrituras, e esse entendimento é um entendimento de boa parte da igreja cristã. Então não estou falando de mim, é um entendimento que aqueles que leem e estudam a Bíblia com sinceridade têm. Então é assim, muitas coisas que vocês usam eu tentei de alguma forma trazer para o canal, e de uma certa forma, para a glória de Deus, abriram os olhos de muitos, fizeram com que muitos acordassem, desligassem da sã doutrina espiritual do sétimo dia, por estar praticando um culto não aprovado por Deus, por estar cometendo pecado ao consultar os mortos, porque é um pecado. Então muitos foram ajudados, alertados, e hoje seguem as suas vidas debaixo da obediência de Cristo, vivendo uma vida cristã reta nos caminhos do Senhor. Então eu venho aqui até para esgotar este tema. Eu não quero que a sã doutrina espiritual do sétimo dia acabe. E não precisa acabar, mas precisa mudar, precisa renovar, precisa avivar, precisa deixar Deus entrar. Essa é a minha oração. Se isso não acontecer, aqueles que conhecerem a verdade têm que sair, têm que se libertar, têm que seguir as suas vidas. Se isso não acontecer por parte de liderança, automaticamente vão perder. Vão perder membros, vão perder fiéis, porque talvez os mais velhos são mais difíceis de largar. Não existia rede social, não existia internet, não existia pesquisas, talvez menos estudados em uma certa época. Hoje é um outro tempo, é uma outra era, e as pessoas vão pesquisar, vão ler. Muitos não precisam nem me ouvir, só de pesquisarem o que é o Espiritismo, pesquisarem a origem. E vocês têm uma vantagem, porque vocês têm a Bíblia. Outras religiões, outras seitas, ou a Bíblia é adulterada, ou o kardecismo é um evangelho segundo o kardecismo, livro dos Espíritos, é um outro conteúdo. Mormons têm o seu livro, mas vocês usam a Bíblia, vocês vão para a igreja com a Bíblia na mão, não vão? Então por que a Bíblia não pode falar mais alto? Por que a Bíblia não pode ser o protagonista no culto de vocês? A palavra de Deus ser a protagonista no culto de vocês e tirar rituais espíritas, anular, acabar com isso e pedir perdão, reconhecer para Jesus que pecou e que vocês, a partir de então, vão fazer dessa instituição uma igreja cristã de verdade, baseada na Bíblia. Então fica aqui este vídeo para dizer daquilo que eu vejo de vocês do que é bom. Tem coisas que é boa e é possível reter o que é bom, mas aquilo que é mal precisa acabar, precisa sair. E se não acabar, e se não sair, eu vou ser um e daqueles que mais incentiva que saiam da religião enquanto é tempo, porque Jesus está voltando. E sem contar
Nós não sabemos qual é o dia da manhã, se nós estaremos vivos amanhã, se nós teremos que prestar contas diante de Deus daquilo que praticamos em nome dele. Será que eu podia fazer aquilo em nome de Deus? Será que eu podia adulterar quem é o Espírito Santo? Será que eu podia me colocar como juiz de supostos espíritos de mortos, declarar sentença, declarar condenação e depois declarar salvação a estes? Será que eu tinha essa autoridade? Fica aqui o meu alerta, fica aqui a minha opinião, a minha visão, e vocês têm aqui todo esse conteúdo. Talvez nunca ninguém membro dessa seita fez. Por quê? Para não romper laços familiares. Eu perdi muitos amigos que eu tinha como amigos membros da Sã Doutrina Espiritual do Sétimo Dia, que não falam mais comigo, e eu os amo de todo o meu coração. Se me procurarem, estarei sempre de braços abertos para recebê-los. Foi cortado muitos laços familiares por eu expor, por ter a coragem de colocar no meu rosto na internet e assim falar. E quase perdi a comunhão com os meus pais. Para a glória do nome de Jesus, isso foi restaurado. Eu me dou muito bem com meu pai, minha mãe até o fim da vida. Nossos laços foram aproximados, porque o amor de Jesus é muito maior do que tudo isso. Então, meu desejo a vocês, membros da Sã Doutrina Espiritual do Sétimo Dia, pensam, reflitam, orem e busquem a Deus, busquem conhecimento na palavra de Deus. E os demais que não são membros dessa religião, ou são ex-membros dessa religião, ore, ajude, esteja ali, mesmo que foram xingados, mesmo que foram excluídos, mesmo que foram de uma certa forma ofendidos, mas você já conhece a verdade. Então você tem que se colocar na posição de entender de que eles, membros da religião, precisam de você, precisa entender o amor de Deus, entender o Evangelho de Jesus, para alcançá-los e assim restaurá-los para a glória de Deus. Deus abençoe vocês.